Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração, a essa casa de acolhimento. Uma alegria, eu estou em Goiânia pela primeira vez, estou num congresso que esse final de semana está ocorrendo pela Federação Espírita e tive aí a grata oportunidade de nessa manhã estar aqui com vocês. Hoje nós estaremos realizando o lançamento deste livro, Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, livro esse que foi materializado lá na cidade de Birigui, no interior de São Paulo, cidade essa onde há mais de 10 anos nós desenvolvemos uma atividade de cirurgias espirituais. E através dessa atividade nós compomos esse livro que traz relatos sobre curas espirituais, traz também alguns casos acompanhados por médicos, pela medicina tradicional. Quando nós vamos falar de curas espirituais, nós temos que falar de várias vertentes. Nós precisamos falar de saúde, nós precisamos falar de doença, nós precisamos falar da nossa responsabilidade quando chegamos em uma casa espírita buscando um tratamento espiritual. Será que a espiritualidade faz tudo? Será que eu não tenho responsabilidade nenhuma diante do processo que se apresenta? Então, nessa manhã nós vamos tentar refletir diante da literatura e de tudo aquilo que nós temos acesso e que nos traz bases seguras para esse entendimento. Quando nós vamos falar do livro Curas Espirituais, a sua primeira proposta é realizar uma junção entre a medicina e a espiritualidade, apresentando casos com laudos, com exames, onde vocês podem comparar o antes e o depois dos processos que foram apresentados. Então, por exemplo, a pessoa chegando a Birigui, no trabalho das cirurgias espirituais, nós acompanhamos esses casos, o paciente leva o seu exame inicial, faz a cirurgia espiritual e depois, ele refazendo os exames, esses profissionais da saúde comparam o antes e o depois, apresentando um dos aspectos e um dos pilares da doutrina espírita, que é a ciência. Então, o livro, na sua primeira proposta, ele vai trazer essa junção, convidando esses profissionais para que possam se aproximar e para que possam compreender além do corpo físico. Uma segunda proposta é um estudo aprofundado sobre a mediunidade de cura. Quando nós falamos em curas espirituais, ainda é um tema que é muito criticado e que é pouco falado no meio espírita. Então nós fizemos questão nesse livro, até para que a gente pudesse trazer a nossa codificação através de Allan Kardec, de compilar tudo aquilo que nós encontramos no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, na Gênese, trazendo o que Allan Kardec observou e o que ele também acompanhou na Revista Espírita, nós compilamos e temos aqui no livro. Então vocês vão perceber que o livro ele tem 416 páginas, mas mais de 200 páginas é toda baseada na nossa codificação, para que nós tenhamos bases seguras, para que antes de conhecer os casos da Casa Espírita Companheiros da Luz, o leitor possa também conhecer o pensamento do codificador. Nós tivemos a grata satisfação de receber o prefácio do Dr. Paulo César Frutuoso. Dr. Paulo César Frutuoso é grande estudioso da doutrina espírita e dos fenômenos de materialização e da medicina dos espíritos. Ele fez o prefácio também abrilhantando um pouco mais esta obra. Nós vamos começar a nossa reflexão buscando fazer um entendimento, e eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, e aqueles que concordarem, por favor, levantem a mão. Quem aqui hoje, nós aqui estamos, acredita que o nosso pensamento, que as nossas emoções, elas podem interferir de maneira positiva no nosso corpo físico? Levanta a mão, por favor. Ótimo, olha só, todo mundo. Agora, ao contrário, quem aqui acredita que os nossos pensamentos e as nossas emoções interferem de maneira negativa no nosso corpo? Levanta a mão, por favor. Excelente. O que nós já vamos iniciar a palestra compreendendo? Se nós acreditamos que o nosso pensamento ele interfere de maneira positiva ou negativa no nosso corpo, nós somos os construtores da saúde ou da doença. Então aí, a partir daí, nós já paramos de colocar a responsabilidade em terceiros, atribuindo a nós as nossas capacidades, as nossas construções, a saúde ou a doença. E falando sobre isso, nós vamos encontrar
no livro Leis do Amor, através das mãos abençoadas de Chico e Valdo Vieira, fizeram uma pergunta muito interessante a Emmanuel, justamente sobre isso que nós estamos comentando. Olha que pergunta interessante. Ele pergunta assim: a mente invigilante, ela pode instalar doenças no organismo? Olha a resposta de Emmanuel, que interessante. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Eu vou ler novamente a resposta, que é interessante quando a gente fala, viu, Denise? Lê essa frase, todo mundo fala assim: vixe, vixe, vai se escondendo na cadeira. Então eu vou ler novamente para a gente atribuir e guardar. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Olha o nosso poder mental quando realmente nós atribuímos para a saúde, para o nosso progresso, para pensamentos proativos. Nós podemos aí imprimir no nosso corpo uma nova condição. Nós temos essas capacidades e a literatura, ela é vasta, nos trazendo essas observações seguras. Então, quando aquele pensamento ruim chega, entendendo que ele pode trazer um mal-estar ao meu corpo, vamos tentar mudar essa rota, vamos tentar atribuir àquele pensamento negativo um pensamento positivo que possa recobri-lo e que possa trazer benefícios ao nosso corpo físico. Quando nós falamos de curas espirituais, o que nós precisamos inicialmente compreender? Que a cura espiritual, que esses processos, eles não fazem parte apenas do espiritismo. A mediunidade, ela não é caracterizada pelo espiritismo. O médium, ele nasce com essa capacidade, é orgânico, por isso que não pode ser forçado. Então, quando a gente ouve assim, nós vamos desenvolver a mediunidade, eu não concordo, eu acredito que nós vamos educar a mediunidade. Ou seja, nós já nascemos com a mediunidade e nós vamos ali realizar uma educação, através do estudo, através da compreensão. Quando nós vamos falar das curas espirituais, o que nós precisamos entender? Que para que esses processos ocorram, nós necessitamos de um médium de cura. E Allan Kardec, à época, em 1861, no livro dos médiuns, ele fala sobre essa mediunidade, dizendo que a mediunidade curadora é a faculdade que o homem tem de curar ou aliviar as dores pela simples imposição das mãos ou pela prece. Assim Allan Kardec atribui, ou seja, um médium que tem uma capacidade curadora pela simples imposição das mãos, e aí nós podemos nos relatar aos passes magnéticos, ele tem capacidade de movimentar fluidos que possam aliviar ou até mesmo curar. Mas Sérgio, nós estamos falando do livro Curas Espirituais, que trata das cirurgias espirituais. A cirurgia espiritual, ela ocorre na presença de um médium de cura e também de um espírito já desencarnado. No caso, hoje, nós falaremos e trataremos do espírito de Dr. Ludwig, que é um médico alemão que dirige a nossa casa espírita e que dirige esse trabalho das cirurgias espirituais. Allan Kardec, como magnetizador e pesquisador dessa fenomenologia, ele vai um pouco mais além e ele faz uma pergunta aos espíritos muito interessante. Olha o que ele pergunta aos espíritos. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Ou seja, ele pergunta assim, se por exemplo o Sérgio, como médium de cura, se ele acredita na intervenção dos espíritos, ou seja, que um espírito pode se aproximar do Sérgio e ali potencializar essa energia, ele pode agir com maior eficácia? E olha a resposta dos espíritos, que interessante. Faria coisas que consideraríeis milagres. Ou seja, para a medicina dos homens, seriam atribuídas questões que ainda não teriam uma compreensão e um entendimento para a ciência atual, como os casos que nós apresentamos no livro. Nós temos, por exemplo, o caso número 5 do livro. É uma mulher que, buscando engravidar por toda a busca da medicina tradicional, esgotada todas as possibilidades,
ela busca cirurgia espiritual na pandemia à distância, realiza a cirurgia espiritual e alguns dias após ela consegue engravidar. O que é interessante desse caso, que a gente pode observar, e aqui nós temos as ressonâncias, os laudos e os exames. A minha noiva, ela é ginecologista obstetra. O que ela observa no caso? O útero anterior à cirurgia espiritual, ele é totalmente diferente do útero posterior. Então, olha que interessante. Então, por isso que o livro, o primeiro aspecto do livro é uma junção entre medicina e espiritualidade. Porque ele vai unir, ele vai convidar esses profissionais da saúde para que possam se aproximar e, através dessa aproximação, nós possamos avançar e alcançar mais, entendendo que nós não somos apenas um amontoado de células, de tecidos, de órgãos e de sistemas que dão a nossa construção anatômica. Nós temos algo mais, e que este algo mais, que são os nossos corpos sutis, são sensíveis ao nosso pensamento e às nossas emoções. Quando nós avançamos no livro, nós fizemos um questionário ao espírito de Dr. Ludwig para poder facilitar a compreensão. Eu, particularmente, gosto muito de livro que tem pergunta e resposta, que facilita, é mais objetivo. E quando nós pedimos ao espírito de Dr. Ludwig para fazer esse questionário, ele prontamente autorizou, e a primeira pergunta que nós fizemos foi justamente o título da obra. O que é uma cura espiritual? Se eu parar para perguntar aqui a cada um de vocês o que seria uma cura física, vocês poderiam me dizer assim: Sérgio, hoje eu vim aqui para a casa espírita e de repente eu escorreguei, eu caí, eu me machuquei, aí eu passei uma pomada, tomei um antibiótico, eu tratei o meu corpo. Eu comi um alimento que me deu intoxicação, eu tomei uma medicação que tratou o meu corpo. Quando nós perguntamos para o Dr. Ludwig o que é a cura espiritual, ele começa dizendo que é aquela que modifica não apenas os efeitos, mas também as causas que estão na nossa intimidade. Vamos falar um pouquinho de efeito e causa para que a gente possa compreender isso melhor. Por exemplo, vamos imaginar que o Sérgio, ele está passando por um processo de gastrite. Então eu estou com aquele mal-estar, aquela queimação, aquela azia. E de repente eu vou buscar um médico da terra para que o médico possa tratar essa gastrite, esse mal-estar. O que vai acontecer? Quando eu chegar no médico, ele vai olhar para mim e vai falar assim: Sérgio, eu vou te dar um medicamento, que esse medicamento vai tratar o seu corpo físico. Quando nós perguntamos aos espíritos sobre o corpo físico, os espíritos vêm nos dizer que tudo aquilo que está se apresentando no nosso corpo físico é um efeito, mas que todo efeito ele tem uma causa. Todo efeito ele tem uma causa. Então, por exemplo, a gastrite do Sérgio, ela pode ter um aspecto emocional, devido à correria desenfreada que eu vivo, ao estresse, ao meu nervosismo. Então, o que acontece? Enquanto o Sérgio não corrige o aspecto da gastrite, desse aspecto emocional, eu vou continuar tomando a medicação uma existência toda, tratando apenas o que é de efeito. E eu trouxe uma imagem para a gente entender isso melhor. Olha que interessante, o Sérgio está ali no barco e o barco está enchendo de água. E o Sérgio, como tratamento, como esse efeito, eu estou jogando a água para fora para que o barco não afunde. Então eu estou ali fazendo um movimento, que seria o meu tratamento, o efeito, jogando a água para fora. Mas o que nós identificamos na imagem? Que o barco, ele tem causas. Quais são as causas do barco? Isso, os furos, os buracos. Então o que acontece na imagem? Enquanto o Sérgio não corrigir o barco, não tapar esses buracos, não reformar esse barco, que são as causas, o que vai acontecer? O efeito, que é o tratamento ali, vai continuar se apresentando. Ou seja, eu vou passar uma existência inteira jogando água para fora, apenas corrigindo o que é superficial. Da mesma forma, voltando à gastrite. Enquanto o Sérgio não corrigir o aspecto emocional, eu vou continuar tomando a medicação, apenas tratando o que é superficial. Quando a gente fala de dor, de enfermidade, essa visualização da dor e da enfermidade, ela faz parte da nossa condição evolutiva.
Nós vivemos ainda no que nós chamamos de um mundo de provas e expiações, onde as dores fazem parte do processo de burilamento do nosso ser. Quando nós perguntamos aos espíritos o que é um planeta de provas e expiações, os espíritos vêm nos dizer que quando eles visualizam um planeta de provas e expiações, é como se identificassem um grande hospital, um planeta de provas e expiações. E aí eu pergunto a vocês, quem está no hospital está o quê? Doente. Então todos nós, em menor ou maior grau, somos doentes da alma e a oportunidade da reencarnação é para que hoje eu possa fazer diferente o que anteriormente eu não consegui. Por isso que o dia de hoje se chama presente, porque realmente é. Eu estou com uma folha em branco onde eu posso reescrever a minha história, onde eu possa fazer hoje diferente o que eu não consegui lá atrás. E quando nós falamos em mundos de provas e expiações, hoje nós ouvimos muito no meio espírita que nós estamos vivendo uma transição planetária. O que é uma transição planetária? Nós sairmos desse mundo de provas e expiações onde o mal ainda predomina sobre o bem e adentrarmos a uma nova categoria de mundos que é mundo regenerado, um mundo em regeneração, onde o bem já prevalece sobre o mal. Mas o que nós temos que compreender? Que não é o planeta que muda. Nós não vamos ver nada de sobrenatural, mas são as consciências que o habitam que se modificam, ou seja, que se transformam para esse momento. Uma vez falando sobre planeta de provas e expiações, uma pessoa levantou a mão e perguntou assim: Sérgio, pelo cenário atual, você acha que tem jeito? Parece que está tudo revirado, está tudo de ponta cabeça, está tudo desestruturado. Será que ainda tem jeito? Aí eu me recordo de Dr. Paulo César Frutuoso, ele faz um exemplo para que a gente possa entender o momento que nós vivenciamos. Vamos imaginar a situação. Por exemplo, a Denise, ela mora no primeiro andar do prédio. Então, a Denise está morando lá no primeiro andar. E ela recebeu uma promoção na empresa para ela poder comprar o segundo andar, ou seja, ela passar para o segundo andar. Se a gente for visitar a Denise hoje, no momento que ela está se mudando para esse segundo andar, o que a gente vai encontrar na casa dela? O quê? Bagunça, o que mais? Desordem, vamos encontrar tudo lá encaixotado, tudo revirado. Por quê? Porque ela está mudando para o segundo andar. É o cenário atual que nós vivemos. Embora o nosso olhar ache que está tudo bagunçado, está tudo em desordem, tudo está no seu lugar para a nossa necessidade, para aquilo que nós necessitamos aprender. Se, por exemplo, nós nesse momento fôssemos fazer uma reforma nesse prédio, o que teria que fazer no prédio primeiro? Para reformar? Quebrar tudo. Vou quebrar, vou fazer isso, aquilo. Nós estamos nesse momento de reforma, nesse momento de transformação. Embora o nosso olhar não alcance, em todas as situações, elas nos trazem crescimento e observações seguras de aperfeiçoamento ao nosso espírito encaminhado. O que nós precisamos sempre compreender é que Jesus está no leme desse barco como governador planetário e ele com certeza nos levará a águas tranquilas, mas nós precisamos dessa paciência para que esse entendimento traga benefícios e não revolta diante ao momento atual que nós vivenciamos. Outra pergunta que nós fizemos ao Dr. Ludwig é como ocorrem as doenças no corpo. Nós vivemos um momento onde nunca se ouviu falar tanto em depressão, ansiedade, pânico, transtornos mentais de toda ordem, câncer, onde parece que todo local que a gente conversa com alguém que a gente fala, ou tem um parente, ou a própria pessoa está passando por esse processo. Por quê? Porque nós vivemos esse momento de transição, onde o espírito de Dr. Ludwig nos diz que aquelas marcas, o que nós temos que ainda não está cicatrizado, que foi constituído nas existências anteriores, está sendo trazido à tona. Porque o Sérgio hoje está como Sérgio. Eu não sou, eu posso estar doente, mas não sou doente. Eu tenho uma história espiritual anterior e que essa história espiritual,
ela acaba por interferir na minha vida atual de hoje. Então, às vezes, o Sérgio hoje está passando por uma enfermidade que nem foi constituída nessa existência. É um reflexo que vem aí sendo atribuído para o meu refazimento, para o meu burilamento, para as minhas necessidades. Quando a gente visita o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vem nos falar sobre dor, sobre enfermidade, nós vamos encontrar no item a paciência. Ele começa o item dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quem são seus eleitos? Todos nós, que aqui vivenciamos esse planeta hospital, esse planeta ainda que traz a oportunidade do burilamento e do crescimento. Quando nós perguntamos ao Espírito como ocorrem as doenças, ele inicia dizendo algo que eu busco refletir diariamente, dizendo que o nosso corpo físico é uma extensão viva de tudo aquilo que nós pensamos e sentimos. Então o Sérgio, ou qualquer um de nós, não precisa ser médium ou vidente para nos observar daqui a 30, 40, 50 ou em uma encarnação futura. Basta eu observar como eu estou me tratando hoje, emocionalmente falando, eu já vou ter uma projeção minha futura de como eu estarei. Por isso que tem uma frase na doutrina espírita que todo mundo conhece, que o plantio ele é livre, mas a colheita obrigatória. Ou seja, vamos trazer para as nossas emoções. O plantio do Sérgio hoje é livre. Então que eu comece um plantio saudável para que a minha colheita futura ela também seja saudável, para que a minha colheita não seja uma colheita de revolta diante de tudo aquilo que está se apresentando para me auxiliar. Porque normalmente, como os espíritos vêm a nos explicar, a doença ela é a nossa cura. A doença ela vem para uma reorientação. Às vezes o Sérgio está trilhando a sua vida de maneira equivocada, vem a dor que me traz a rota central novamente. Todos os casos que nós apresentamos no livro, hoje a proposta de vida dessas pessoas é totalmente diferente do que anteriormente. A chegada à casa espírita, no momento desse encontro com a dor, com a enfermidade. Nós vamos encontrar também, através novamente das mãos de Chico Xavier, nesse livro que é fininho e todos deveriam ler, que é o livro Pão Nosso, é belíssimo livro. Ele tem uma mensagem através de Emmanuel, que o título da mensagem é Socorre a Ti Mesmo. E ele começa dizendo algo muito interessante, dizendo assim: teus órgãos são vivos e educáveis. Olha que interessante. Se meus órgãos são vivos e educáveis, quem que educa? Nós educamos através do nosso pensamento, através das nossas emoções. Hoje nós já temos a própria medicina atual com vasta pesquisa e experimentações identificando esses padrões. Por exemplo, a própria cardiologia hoje já avança na identificação de um simples sentimento de gratidão, acaba por interferir diretamente no meu aspecto cardiológico. E um sentimento de estresse constituído por muitos anos também interfere de maneira negativa. Tem um autor que eu gosto muito dos textos, que é médico, que estuda muito a relação de corpo e mente, que é o Dr. Deepak Chopra. O Dr. Deepak Chopra ele faz uma experimentação que é muito interessante. E o que ele observou nessa experimentação com essas pessoas? Ele coloca assim em um dos seus artigos, que ele observou que as nossas células, elas estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e se modificando a partir daí. Olha que fantástico. Se as células do Sérgio bisbilhotam o meu pensamento e se modificam a partir daí, eu posso atribuir, por exemplo, a uma célula que está se multiplicando de forma desordenada para que ela se torne saudável. Por isso que os espíritos nos tratamentos espirituais dizem assim: conversem com o seu corpo, conversem com os seus órgãos, pois é a sua onda mental, o seu alcance mental vai dar condições para que as atribuições sejam saudáveis. Então eu tenho essa capacidade interior para que eu possa trabalhar o que está hoje negativo de forma positiva. E Emmanuel continua no texto dizendo aquilo que nós falamos lá no barco, naquela imagem do barquinho. Olha que interessante, ele diz assim: sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida transitória.
Ou seja, enquanto Sérgio não comandar o seu barco do organismo para o bem, a medicação só vai tratar o que é superficial. E aqui nós não estamos de forma alguma dizendo para que as pessoas deixem o médico da terra. A medicina espiritual, ela vem para complementar. Todo e qualquer tratamento espiritual é um complemento da medicina tradicional. Se nós chegarmos em uma casa espírita, onde os médios ou o espírito, pode ser qual espírito for, dizer assim, olha, hoje você vai deixar o médico da terra. Cuidado, porque não é a proposta. Até porque a medicina espiritual vai tratar um aspecto espiritual. E a medicina tradicional vai tratar aquilo que lhe cabe, aquilo que o médico estudou, o médico compreende como resposta positiva para o tratamento a ser ofertado. Então, eu recebo, por exemplo, em Birigui, muitos casos de pessoas que chegam por transtornos mentais, vamos falar aqui da depressão, começam a fazer o tratamento espiritual e melhoram. E aí chega e fala, Sérgio, eu vou deixar minha medicação. Eu já estou bem mesmo. Eu falo, de jeito nenhum. Você vai marcar uma nova avaliação com o seu médico, e é o médico quem vai atribuir, deixar ou não a medicação. E Allan Kardec vem nos falar também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala muitas moradas na casa do Pai, sobre o momento que nós vivemos. Olha que interessante, embora o olhar errôneo para a situação, mas ele traz oportunidade de crescimento. Ele diz assim, no vosso mundo precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Quantos de nós, eu mesmo, preciso fazer exercício físico, estou gordinho e não faço. Está lá, minha noiva médica me puxando, tem que fazer exercício. Mas aí o que a gente espera? Às vezes vem alguma questão cardiológica para o Sérgio começar a fazer caminhada, para o Sérgio melhorar a alimentação, ou seja, da doença para que eu possa apreciar a saúde. Então nós o tempo todo estamos passando por esses processos e a gente espera a dor chegar para que a gente busque. E aí eu pergunto, precisa ser pela dor? Tem aquela frase no meio espírita, veio pelo amor ou pela dor? Precisa ser pela dor? Não precisa ser pela dor. Basta que esse movimento, ele inicie hoje dessa transformação. Então, pessoal, todo o alívio, até mesmo as curas proporcionadas e que nós apresentamos aqui no livro, ela tem uma função principal, que não é só de curar o corpo, mas de despertar o ser para essa consciência espiritual. Logo que vocês abrem aqui o livro, quem tem o livro, vocês vão observar que na orelha do livro tem uma mensagem que o Dr. Ludwig leva como bandeira do trabalho. Logo que abre na orelhinha, a primeira mensagem, ele diz assim, o Espiritismo não está para curar corpos, mas sim para o despertar das consciências. Ou seja, tudo aquilo que a casa espírita ou o templo religioso ofereça, vem como sementes que são lançadas a todos nós. Quem vai adubar essa semente para que ela dê bons frutos? Sou eu, através das minhas reformulações e do meu processo de transformação. Ninguém vai fazer por mim. Eu vou renovar, eu vou adubar para que eu possa futuramente colher bons frutos. Quando nós visitamos as Escrituras, no momento que nós vamos encontrar Jesus curando, Jesus aliviando os enfermos, Jesus em nenhum momento diz assim, olha, você veio ao meu encontro e fui eu que te curei, fui eu que te aliviei. O que Jesus dizia quando ele curava os enfermos? Isso, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E o que é fé, senão uma vontade, mas uma vontade tamanha que mobilize o meu corpo, que mobilize as minhas células, como a época de Jesus, a mulher hemorroíça. No meio daquela multidão, ela vê Jesus passando e com tamanha fé e vontade, ela vai se aproximando do Cristo e de repente ela toca nas vestes de Jesus. E Jesus para, olha e diz, alguém me tocou. E os discípulos naquele momento até sorriem, diz assim, é claro, Cristo, que alguém me tocou. Ó, a multidão de pessoas, está todo mundo lhe pegando. Ele diz, não,
alguém me tocou em tamanha vontade, em tamanha fé, que de mim saiu virtudes. Ou seja, todos nós que aqui estamos nesse momento de palestra, podemos tocar as vestes de Jesus, através da nossa vontade, através da nossa fé, através da nossa confiança. Quando a gente fala em fé, é interessante para a gente ver o que é essa mobilização dessa energia. Lá em Birigui, nós fazemos esse trabalho da cirurgia espiritual e viajamos também com ele, por todo o Brasil. E nós fomos em uma cidade e nós sempre entregamos fichas preferenciais e fichas que é para as pessoas que podem aguardar, porque a gente recebe pessoa com processo de câncer em metástase, pessoa com balão em oxigênio, cadeirantes, enfim, que precisam ser atendidos ali mais rápido, não dá para aguardar muito tempo. Então a gente tem as 2 fichinhas. Nessa cidade, nós chegamos, tinha uma senhora que foi para o tratamento e ela já pegou, como tinha muita gente debilitada, ela pegou a ficha número 30, já da preferencial. E lá, antes de iniciar o trabalho na sala, que as pessoas se deitam na maca, que vão receber o tratamento, nós temos uma instrução, como essa aqui, um momento de conversa com o público, para a gente explicar o que é a cirurgia espiritual, qual é a nossa responsabilidade, enfim. E essa senhora foi se inquietando na cadeira, porque ela estava com muita dor, processo de metástase, e ela falou assim, meu Deus, eu esperei tanto tempo por esse tratamento e eu não vou aguentar ficar. Eu vou ter que ir embora. E ela faz a sua prece, levanta, pega a fichinha, vai lá na recepção, entrega e fala, infelizmente eu não vou poder ficar. Eu entendo que tem as 30 pessoas, todo mundo está como eu, com essas necessidades. E vai embora. 2 meses depois eu recebo a ligação dessa senhora. E ela me diz assim, Sérgio, eu fui naquele dia, peguei a ficha, me explicou. Não pude ficar devido às dores do processo de metástase, fiz a minha prece e fui embora. O médico que me acompanhava pediu uma bateria de exames novos, até para que pudesse verificar se eu iria fazer a químio, rádio, cirurgia, porque meu caso é muito grave. E eu fiz, e eu levei para o médico. Então eu cheguei, ele estava com os exames anteriores, eu entreguei os exames. Sérgio, quando ele abriu os exames, eu fiquei preocupado, porque ele foi mudando a expressão, e eu falei, meu Deus, vou desencarnar amanhã. Do jeito que esse médico está olhando para esses exames, a coisa está muito complicada. E ela pergunta, doutor, pelo amor de Deus, me diz alguma coisa pela sua expressão. Aí o médico disse para ela, não, eu estou vendo algo aqui muito positivo. Nós temos no exame anterior um processo de metástase que não se apresenta mais no exame posterior. O que eu quero dizer para vocês com isso? Essa senhora, ela não entrou na sala para receber o tratamento. Ela não foi lá na salinha receber o passe, ela não foi lá na salinha se deitar para receber a cirurgia espiritual. O que ela tinha? Fé, vontade, como a mulher hemorroísta à época. E ali, como nós estamos aqui, num ambiente de palestra, ela se ligou ao grupo espiritual e o grupo atendeu naquilo que ela necessitava. Então todos nós podemos. Todos nós temos essa capacidade. Isso foi demonstrado muito bem na pandemia, quando as casas fecharam momentaneamente, mas os trabalhos espirituais à distância aumentaram muito. E quantos relatos que nós temos lindos de pessoas que na sua casa, naquele momento, em prece, em vibrações, observam a equipe espiritual chegando, identificam os espíritos, são tratados naquele momento. Então isso demonstra que fé não é 4 paredes, como aqui nós estamos, é interior, o templo sou eu, é interno. Para que eu possa me conectar, eu não preciso estar propriamente em um templo religioso. É claro que favorece, que a gente está envolvido pelo magnetismo por esse momento, mas nós temos que entender que ele é interno, é interior. No nosso trabalho em Birigui, apesar de ser uma cirurgia espiritual, e o nome já diz, é uma cirurgia espiritual, ela não necessita de cortes físicos. Mas dependendo da fé, a confiança, até o processo do ectoplasma, se apresentam algumas cicatrizes no corpo. E eu trouxe algumas imagens para que vocês possam visualizar. Olha que interessante. Aquela primeira imagem, essa cicatriz maior aqui, ó, ela não existia antes da cirurgia espiritual. A pessoa passou, não tem corte, não tem nenhum tipo de incisão. E se projetou no corpo. Nessa paciente,
na própria vestimenta dela, se apresentou como se fosse sangue, que 5 minutinhos após o processo se desfez. Esse último caso é muito interessante. Todos aí conseguem ver as imagens? Consegue ver, Sérgio, aí do fundo? Dá para ver, né? As duas cicatrizes. Nós temos aqui um marca-passo do paciente, essa é uma cicatriz que ele já tinha. Essa cicatriz aqui, mais acima, maior, ela se apresentou depois da cirurgia espiritual. Ele foi buscar o tratamento porque ele estava com um processo aí de disfunção cardíaca, o coração dele estava funcionando só 30%. E ele foi buscar o atendimento. Quando ele se levantou da maca, que ele olhou, já estava a cicatriz. Logo após o processo. E aí nós fotografamos, pedimos para ele, fotografamos. O que é interessante? Quando ele chega no cardiologista, o cardiologista queria processar a casa espírita. Porque falou, não, você fez cirurgia, eu te falei que não era para fazer cirurgia. Como que não fez cirurgia? Você tem pontos, tem tudo ali. Tem sutura. E ele falava, eu não fiz cirurgia, eu fiz uma cirurgia espiritual. Então, em certos pacientes, dependendo aí até o processo de fé, até o processo para que o paciente realmente possa ali ter essas observações, no corpo se apresentam essas cicatrizes, como também ocorrem os processos de desmaterialização de tumores, processos de hérnia de disco, que aí eles conseguem até reconstruir aquele disco. Então é muito interessante, por isso que a medicina do futuro, ela vai ser essa junção entre o conhecimento científico atual e o conhecimento científico espiritual. Hoje nós temos recebido em Birigui profissionais de saúde, espíritas ou não, que vêm na curiosidade de entender o processo, que saem com uma visão totalmente ampliada, que me ligam depois e falam, Sérgio, hoje a forma que eu olho o paciente é diferente, a forma como eu entro na UTI é diferente. Por quê? Porque entendem que não tem apenas um corpo, mas há corpos mais sutis, há uma consciência espiritual que tem que ser muito bem observada, que tem que ser muito bem estudada. Porque se nós observarmos do ano de 2000 a 2022, nós tivemos um salto tecnológico gigantesco, enorme. Hoje nós temos equipamentos como o PET scan que nos verificam em microcélulas cancerígenas. E aí eu poderia perguntar a vocês, se tudo avançou tanto na tecnologia para a saúde, por que nós continuamos a adoecer? Se tudo avançou tanto. Não era para a gente estar melhor no quesito saúde? Se tem tanta tecnologia, porque nós ainda estamos tratando apenas os efeitos, sem a correção das causas. Estamos tratando apenas o que é superficial, sem a correção daquilo que é interior, daquilo que é a nossa consciência. Hoje nós não temos ainda, por exemplo, um equipamento que possa medir uma mágoa que está sendo constituída por 20 anos e que está corroendo o nosso perispírito, que é a nossa sede dessas informações. O avião não tem a caixa preta? Quando cai lá pode explodir, tem a caixinha que fica as informações? Nós também temos, é o nosso perispírito. Então tudo que eu falo, que eu penso, que eu emito é registrado. Às vezes eu estou dentro do meu quarto e falo assim, ninguém viu, ninguém ouviu, registrou, está registrado. E hora ou outra, o meu corpo vai tentar expelir ou vai tentar imprimir aquela condição que eu criei. Então se é uma condição positiva, eu terei no corpo uma condição positiva. Se é uma condição negativa, eu terei também no corpo uma condição negativa. E Allan Kardec, nosso codificador, olha o texto a época que é novembro de 1866, quando ele fala sobre as considerações da mediunidade curadora. Ele vem nos dizer sobre o momento atual. Ele começa esse texto dizendo que a mediunidade curadora não vem suplantar a medicina e os médicos. Olha que lindo, ele vem como junção, vem dar as mãos. E aí ele continua dizendo que nós devemos convidar esses profissionais para que, através desse convite, eles possam visualizar o aspecto espiritual que ainda é desconhecido e que, quando isso ocorrer, abriremos novos horizontes para a ciência médica, a ciência atual, e teremos muito mais êxito do que agora. Ou seja, e o que eu acredito? Que num futuro nós teremos médicos médiums, mas nós teremos também os médicos com essas observações mais futuras, que chegarão e vão dizer assim, olha, eu vou lhe tratar até aqui,
Daqui para lá, busque a espiritualidade, busque uma casa espírita, busque um tratamento espiritual, para que você possa aliar e ser tratado de dentro para fora. Eu vou transmitir agora para vocês todos os casos que nós temos no livro, eles têm depoimentos em vídeo. Então, cada pessoa que passou fez um vídeo explicando o processo, como foi, o que ela passou. E eu trouxe um, que é uma grande amiga lá de São José do Rio Preto, que passou por um processo e que ela relata no vídeo. É um vídeo muito emocionante, quero que vocês prestem atenção na história, o caso dela também está aqui, para que a gente possa conhecer, para que a gente possa participar junto. Vamos lá. Eu me casei em junho de 2012. Tá. Mas antes de me 50. casar, eu já vivia Tá. com o meu marido há mais de 3 anos. Oi? E embora não Você usasse pega lá então? método Ah, tá. A maquininha tá lá também. eu E não na engravidava. caixinha da máquina tem o Pix também, se Mesmo precisar, antes de viu? me Tá tudo lá casar, certinho, tem troco, tem eu tudo lá. descobri que eu tinha endometriose profunda grau 4. Tinha também comprometimentos com miomas, leumiomas, comprometendo os ligamentos uterosacros. Além disso, também o útero prometido. A soma disso tudo, segundo os médicos, era que seria muito difícil engravidar. E, de fato, nada aconteceu. O médico pediu para que eu fizesse uma cirurgia. Foram 3 médicos me operando e um deles veio de São Paulo, especialista em endometriose, para fazer a cirurgia. Foram 5 horas de operação. E eu me lembro que na sala de espera, meu marido e minha mãe estavam apavorados porque eu tinha entrado na sala de cirurgia e nada aconteceu. Antes de fazer a cirurgia, eu fiz uma cirurgia espiritual. Eu tinha feito um exame de histerosalpingografia, que é para visualizar como está a sua trompa, e a minha trompa direita estava comprometida. Então, antes de fazer a cirurgia, eu tive que assinar um termo, tendo ciência de que talvez ele teria que retirar a minha trompa direita e também o meu útero. Iria depender de como estava a situação quando ele fosse ver dentro de mim. Eu fiz uma laparoscopia, mas os focos de doença eram tão grandes que precisou fazer um corte para poder tirar os focos da doença. Só que, para minha surpresa, depois que eu saí da cirurgia, o médico me deu os parabéns, porque não precisou retirar nada. Todo o meu aparelho reprodutor foi mantido, tanto a trompa direita quanto a esquerda, quanto os meus ovários. Então, eu fiquei muito feliz, porque era a minha chance de ser mãe. Ele me deu 6 meses para cicatrização da cirurgia e mais 6 meses para engravidar. Ele me disse que eu tinha que comer com o meu tempo por conta da idade também. E eu precisava engravidar dentro desses 6 meses, senão eu teria que fazer uma inseminação artificial. Então, foi uma tentativa, uma corrida para tentar ser mãe logo, mas nada aconteceu. Passaram-se 6 anos. 6 anos depois da cirurgia, e eu não consegui engravidar. E foi então que eu comecei a trabalhar numa associação de divulgação da doutrina espírita, e como profissional eu fui fazer uma matéria a respeito das cirurgias espirituais junto ao Dr. Fritz e ao Dr. Ludwig. E eu fui só para trabalhar. Mas eu entrei dentro da sala de cirurgia para poder gravar e também observar o que estava acontecendo. E naquele momento eu senti vontade. Eu pedi se eu poderia passar por aquela cirurgia. E eles me colocaram, eu estava na maca, e o Dr. Ludwig se aproximou de mim e me perguntou simplesmente o que eu estava buscando ali. Eu disse para ele a cura.
Ele não me conhecia, não sabia de nada do que eu estava falando. E ele imediatamente, quando eu disse para ele que eu queria a cura, ele colocou a mão no meu dente e fez movimentos como se estivesse me operando. Isso foi em 31 de janeiro de 2018. No dia 4 de fevereiro de 2018 eu estava aí. E eu ainda não sabia. Achei que estava sentindo cólicas, estava sentindo dores por conta da menstruação, mas eu já estava grávida. No dia 22 de fevereiro eu descobri. Mas eu não podia ficar sem menstruar, porque eu ia engravidar, mas se eu menstruasse, significava a doença, porque a endometriose não tem cura. Então eu tinha medo. E naquele ano eu disse que se eu não engravidasse, eu iria parar de menstruar e desistir. Mas eu acho que tem um fator muito importante, que é acreditar na fé. O fato de eu estar ali, com todo o meu coração, com toda a minha vontade de ser mãe, ajudou muito, porque eu sempre tive vontade de ser mãe, quem me conhece sabe disso. Eu escrevia, eu falava suas características físicas, eu escrevia sobre o corpo dos seus olhos, a sua pele, os cachos, reiterei várias vezes. E quando o meu filho nasceu e aquilo se concretizou, e eu vi tudo que eu tinha enxergado antes, era quase inacreditável saber que o João estava comigo. E até hoje eu agradeço muito a essa cirurgia, a todo o trabalho que foi feito em volta da espiritualidade, de fé, tudo isso junto, me tornou mãe. Eu sabia, eu não tinha noção de que forma Deus ia também mãe, de um jeito ou de outro. Lindo o caso da Luciana, né? Graças a Deus o João está saudável, já tem aí 5 aninhos, ela é lá de São José do Rio Preto. Então a gente vê a fé, né? A vontade que ela, buscando tratamento espiritual, teve. O caso da Luciana, ele está no livro, também entre outros, que tem o QR Code que você aponta o celular e ele leva você até o depoimento de cada caso. Para quem gosta da temática, para quem gosta do estudo sobre as curas espirituais, sobre a medicina espiritual, eu tenho no YouTube um canal, que é o meu nome, se vocês apontarem o celular também ao QR Code, ele já leva ao canal, que vocês, se vocês se inscreverem, vocês têm acesso a todos esses depoimentos e também a 2 programas semanais que eu faço. O programa Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita ocorre toda segunda-feira às 21 horas, onde eu estudo o livro. Já estou no programa 86, então tem material vasto para que vocês possam entender mais sobre a mediunidade pura. E às terças-feiras eu faço um outro programa, que é o Energia Viva, que também trata de temas relacionados à medicina espiritual, que eu convido pessoas para participar. Nós temos também um grupo de WhatsApp, onde a gente divulga os links, né? Se apontar o QR Code, vocês já são direcionados ao grupo, onde só vão receber os links das palestras, desses programas ou palestras que envolvam a medicina espiritual. Tem também as nossas redes sociais, que vocês podem acompanhar para verificar onde os trabalhos são desenvolvidos, quais são as datas, as agendas direitinho, e meu e-mail, porque às vezes tem pessoas que têm vergonha de fazer uma pergunta, que têm vergonha de aí relatar. Tem meu e-mail aqui, vocês podem enviar, que prontamente eu vou estar respondendo e podendo auxiliar da melhor forma. O livro Curas Espirituais, ele está à venda,
Tá aqui no corredor, né, Sérgio? É isso, aqui no corredor ele está vendo o valor da obra é R$50, onde toda a renda ela é destinada para a nossa Casa Espírita Companheiros da Luz. Aqueles que quiserem, nós temos cartão de crédito, Pix, direitinho ali com a pessoa responsável. E quem quiser, eu vou estar autografando no final. Eu vou estar autografando a obra, podem trazer que eu vou estar realizando o autógrafo. Eu queria aqui imensamente agradecer a essa casa abençoada de Ramatiz, agradecer em especial ao Sérgio por abrir aí as portas, abrir o caminho para que a gente pudesse aqui estar. Espero que seja o primeiro de muitos encontros. Agradecer a vocês que escolheram neste dia abençoado aqui estar. A gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas escolhemos buscar o conhecimento, a instrução. Que Jesus possa nos abençoar e que Jesus possa nos proteger. Muito obrigado a todos. Obrigado.